Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. O entrevistado de hoje já foi vereador e 7 vezes deputado estadual. Foi responsável por a implantação e consolidação de importantes projetos sociais, entre eles o Criança Urgente e o SOS Funeral. Atual secretário de Limpeza Pública do município de Manaus, tem trabalhado para dar uma nova cara para a cidade de Manaus, além de humanizar os cemitérios. Seja muito bem-vindo, Sabá Reis. Oh, que prazer. Muito obrigado por atender o nosso convite. Eu já lhe pergunto logo de cara, porque eu sei que você é bom de resposta. Ida pro Avante está confirmada, está consolidada? Primeiro deixa eu aqui fazer questão de dizer da minha alegria, da minha satisfação de estar de novo te encontrando numa conversa sempre muito respeitosa, franca, direta, sem enrolação, sem ser anzol. E prazer enorme eu estar aqui no Real Time. E quando eu soube da possibilidade de eu vir aqui, eu vim com muito prazer. E depois, eu conversando com o Jefferson Coronel por telefone, eu disse que vinha no Real Time, ele me falou que era você. Eu digo, oh, graças a Deus. Então, assim, deixa eu lhe falar. Circunstâncias fizeram com que, no entendimento, isso é bom que eu diga aqui, eu vou deixar o PL pela porta da frente, no convite do Davi, que é meu parceiro, também de longas datas, e que é o prefeito da cidade, eu sou secretário dele, mas a minha amizade com o Alfredo, eu vou fazer de tudo para que o fato de eu me desfiliar do partido que ele está presidindo, um partido que eu já fui secretário-geral, um partido que eu tive um período da minha vida dedicado a ele, eu estou mudando de casa. Eu estou saindo do convívio político-partidário de um amigo e ficando com outro amigo aqui. Mas as pessoas, Saverio, elas imaginavam que eu já fosse do Avante, por conta dessa minha relação muito próxima com o Davi desde a Assembleia, depois na caminhada de disputa pelo governo do Estado e depois na Prefeitura e muito mais agora no exercício da função. Então, quando surgiu esses comentários de que eu iria para o Avante, o que mais me pega, mas tu já não era do Avante? Não. Então, para que não fique nenhuma dúvida, vai ser feito o meu processo de desfiliação do PL e por todo esse mês de março eu vou ingressar, eu vou ser filiado, eu vou ser militante do Avante, eu vou estar no partido do Davi Almeida. Vamos falar abertamente aqui porque o nosso papo sempre foi franco. O senhor é visto como um coringa do prefeito Davi Almeida numa aliança com o governador Wilson Lima, com o seu nome cravado ali para ser o candidato a vice do governador, e o senhor tem trabalhado muito, o que era comum em todos os cargos públicos que o senhor ocupou, né? E o senhor já foi vice de Omar Aziz, né? Candidato a vice de Omar Aziz. Aquela experiência ali, o que ficou, e há essa possibilidade de ser vice do governador Wilson Lima? Experiência com o Omar, eu tenho amizade com o Omar, eu frequento a casa dele. O Omar me telefona, me ligou ontem à noite de Brasília. Eu fui uma escolha do Omar naquele momento para ser candidato a vice. Todo mundo nessa terra política sabe que eu sou muito amigo do Serafim. O Serafim, eu tenho uma relação fraterna, irmã, a gente tem uma caminhada juntos desde quando o Rafa, o filho dele, tinha 5 anos de idade. Então, quando o Omar procurou o Alfredo para que eu pudesse disputar uma eleição como vice, o Alfredo disse para ele, olha, Omar, tu tens que convencer o Sabá, porque o Serafim é candidato e tem que ver como é que o Sabá vai reagir com relação a um convite como esse. O Omar me chamou, acertamos que eu seria o vice dele, e no outro dia, 6 da manhã, eu fui à casa do Serafim para explicar para ele, para comunicar pela consideração. Isso tudo fez com que a nossa relação de amizade permanecesse. Serafim é um cara que eu ouço, que eu converso, sou muito amigo dele, do Marcelo, que é filho dele,
que provavelmente também líder do governo líder Davi da na nossa Assembleia, administração, na Câmara Municipal. líder do prefeito, líder da nossa gestão na Câmara, e o Marcelo também provavelmente, possivelmente, possa ser um daqueles que vai dar a sua participação num futuro processo, também, quem sabe, pelo o Avante. O Avante é um partido que tem a cara do Davi, o Avante é um partido que é muito cortejado e é muito procurado hoje pelos políticos que irão participar do processo. Essa questão que envolve federação partidária, tudo isso está deixando as pessoas muito assim, sem saber o que é que vai acontecer depois, de repente, de uma federação, as coisas de cima para baixo. O que é que você perguntou também para mim sobre o que importa o fato de eu estar me filiando ao Avante? Eu queria dizer para você que eu trabalho nessa gestão muito à vontade, de domingo a domingo, e esse é o diferencial desta prefeitura. Por que eu vejo, Severo, as coisas caminhando dentro de uma calmaria que a gente não costumava ver há muito tempo? É que o Wilson e o Davi são portadores de uma coisa que é maravilhosa em todo ser humano. Um é governador, outro é prefeito. Mas eles são portadores de uma humildade no trato, na relação, nas tratativas. Eles tratam as coisas, e eu sou testemunhas de muitas conversas, eles tratam as coisas visando servir, atender a necessidade das pessoas. O Wilson em nenhum momento disse para o Davi: eu te repassarei tanto para a prefeitura, mas você precisa... Não teve esse tipo de conversa, e muito menos como isso era natural no passado. Então eu me sinto muito à vontade de trabalhar junto com eles. O senhor agregaria numa chapa com o governador? Deixa eu lhe falar. Sem modéstia. Não, sem modéstia. Deixa eu lhe falar aqui uma coisa para você. Se você analisar que o Wilson teve muita dificuldade no mandato, teve intrigas, a relação com o vice foi todo o tempo conturbada, e assim, deixa eu lhe dizer, eu não sou nenhum juvenil, eu não sou nenhum menudo, eu tenho uma experiência administrativa na área municipal, estadual, federal. Eu não me permito não entregar aquilo que as pessoas esperam de mim como resultado de trabalho. Eu sou um homem que jogo dentro daquilo que for melhor politicamente para o Davi e, consequentemente, para a cidade de Manaus. O Davi é muito grato ao Wilson pelos acordos financeiros, pelos convênios, pelos repasses que o Wilson se comprometeu num primeiro momento de 580 milhões de reais. As parcerias que eles fizeram, elas têm dado resultado para Manaus. Hoje eu passei no Vieira Alves e eu vi muitas ruas sendo fresadas. O discurso do Davi, ele é a prática lá na ponta. O Davi não quer mais tapar buraco na cidade de Manaus. Ele quer asfaltar, ele quer recapear com asfalto de qualidade. O Davi disse numa entrevista em algum lugar, mas disse na filiação do professor Gedeão, que é um quadro maravilhoso que veio para o Avante, que vai ser candidato a deputado estadual, de que ele, para apoiar um candidato a governador, ele, no mínimo, vai ter que indicar alguém para compor a chapa de vice. Vai ter candidato a senador? Se não tiver, e ele apoiar alguém para o Senado, ele, no mínimo, vai indicar alguém para ser suplente de senador. Para responder a sua pergunta, eu vou me filiar no Avante, eu vou me desincompatibilizar, e se o Davi entender que eu deva ficar na administração, voltar para a CEMUSP ou para qualquer outra estrutura da prefeitura, o meu compromisso é ajudar o Davi na missão que o povo lhe confiou de cuidar da nossa cidade. E, Severo... Mas o senhor vai se desfiliar agora em março, de sair da... Eu me desfilio do PL, eu me desincompatibilizo da CEMUSP, porque se eu
me afastar, eu estou fora do jogo. Resumo para responder a sua pergunta. O Davi conta comigo para qualquer parada, até para ficar no cargo, trabalhando junto com ele o mandato. O senhor, nesse ano e 2 meses, trabalhou demais, apareceu, o seu trabalho está nas ruas, mas eu lhe pergunto, foi só isso que a prefeitura apresentou? Porque me parece que ainda tem coisas a entregar para a população. A área de transporte coletivo, por exemplo, ainda estamos ainda com um problema nessa área. Olha só, você sabe, você é testemunha, você é um homem arejado, você é antenado com o mundo, imagina com Manaus. Você sabe que o Davi pegou um orçamento que nos foi deixado pelo Arthur, menor do que o Arthur tinha trabalhado o ano dele, mais de 2 bilhões, o Davi trabalhou com esse orçamento. Mas o Davi enfrentou a pandemia, Manaus se transformou em primeiro lugar na saúde básica do nosso país. A prefeitura do Davi tem a melhor secretaria do país no cuidado e no zelo com as finanças. A prefeitura do Davi é muito exitosa. E não é à toa, Severo, que o Davi tem algo em torno de 80% de aprovação. Se você analisar que o Davi se elegeu prefeito com 30 e poucos % de votos, e eu acredito que nesse universo de 30 e poucos %, teve gente até que votou no Davi para não votar em outro, mas desconfiava se o Davi, de repente, se sairia bem. Hoje, a gente tem a certeza que nós fizemos esse que tinha dúvida, se convencer que votou certo, nós conquistamos quem não votou no Davi. O prefeito anuncia que vai fazer 18 mil ruas de um total, 10 mil ruas de um total de 18, né? Isso é significativo? A gente vai chegar a uma melhoria nas nossas ruas de Manaus? Gerson, deixa eu te falar. Será mais um tapa-buraco dessa vez? Se você for agora comigo na Cachoeirinha, ao lado do Hospital Militar, era asfalto. E aquelas ruas da Cachoeirinha, elas são lindas, elas são muito largas, né? A borba. Manaus antiga, né? Manaus é muito bonita. A Cachoeirinha, meu amigo. Os passeios. Pô, se você for lá agora, você já vê as pistas, zonas de asfalto novo. Mas nós temos andado nessa cidade. O prefeito hoje ia andar em alguns bairros de Manaus, porque são algo em torno de 16 frentes ao mesmo tempo, Gerson. Então está tendo o trabalho, está sendo feito, pavimentação nova, são ruas novas, e o Davi está certo. Eu tive ontem, Jeff, a convite do deputado Péricles, lá na casa dos pais deles, no bairro ali, bem em frente à casa do pai do Péricles. Ele me disse, eu nunca vi um asfalto desse, porque o asfalto é de qualidade. O Davi acompanha a obra e tem um medidor de espessura. O Davi pede lá, ele mede, ele olha. Essa é uma diferença dessa gestão. Então, assim, essa questão do processo político, para lhe responder de uma vez por todas, quem vai decidir o que vai ocorrer por parte da prefeitura no processo não é nem eu nem ninguém, vai ser o Davi Almeida. E o que ele decidir está decidido. Aproveitando a sua longa experiência política, você está na vida pública aí há bastante tempo, conhece, vem do interior, vem de Parintins, a segunda maior cidade do estado, conhece esse estado como ninguém, que foi deputado estadual, andou certamente por todos os municípios. Tudo por aí. Pergunta de relator de CPI, da Lula ou da Bolsonaro no Amazonas? Da Lula ou da Bolsonaro? O que o senhor sente aí no ar? Eu vou lhe dizer uma coisa que eu espero que as pessoas me compreendam. O jogo está sendo jogado. Tem nada decidido? Eu tenho certeza absoluta. O que eu percebo na rua, por exemplo, com relação a Manaus. Já se lembra que algum tempo atrás você via as pesquisas, o Wilson aparecia com 4. Lembra? 4. Qualquer cara que metesse a cabeça dizendo que é candidato, vinha a pesquisa, o Wilson estava atrás. O Wilson cresceu. A gente sente na rua. A gente ouve as pessoas te dizerem. Se o Wilson recuperou isso como que? Ele fez mágica? O Wilson trabalha, o governo do Wilson é exitoso. Severo te fala muito de Parintins, nossa terra. O Wilson fez 10 UTI em Parintins, rapaz. Por que o Wilson fez? Porque ninguém tinha feito antes, parceiro. E o que resulta isso?
Quantas pessoas já não precisaram vir atrás desse recurso, desse atendimento em Manaus, que passaram a ter em Paris? Então, se você avaliar, o governo do Wilson é um governo exitoso, é um governo de trabalho. O Wilson é muito focado, ele é um cara determinado. Se engana quem pensa que o Wilson... Você falava ainda há pouco de inexperiência. Claro, eu fui conversar com um senhor um dia desse no bairro em Manaus, e ele me disse que a família dele lá toda ia votar no Wilson. E ele disse assim, falam que o Wilson errou, eu perguntei para ele, e quem não erra? Quem não erra? Mas o que eu percebo é que o Wilson amadureceu muito, o Wilson sabe o que quer, sabe o que ele tem que fazer para ele colocar, ele sabe, tem consciência de que a eleição deste ano é diferente daquela que ele ganhou, que cada 10 bebos na rua, 11 votavam nele. Mudou o quadro, agora ele vai para aprovação ou não do seu nome. E com relação ao Bolsonaro, acho que o Bolsonaro podia estar melhor. E acho que o adversário do Bolsonaro, primeiro, é ele próprio. E o que o PT fez de trazer o Bolsonaro para o jogo, o Bolsonaro está quase fazendo o inverso com o PT. Ainda assim, eu vou te falar uma coisa aqui. Eu fiquei surpreso, se verdadeiro for, que em São Paulo, o Haddad é o candidato que está na frente nas pesquisas, mas o Tarcísio, que é ministro da Infraestrutura, que é ligado ao Bolsonaro, que estaria com 25%. Se essa informação for verdadeira, aí não é o Tarcísio, é o que representa um pouco o governo do Bolsonaro. É um cabo eleitoral fortíssimo, né? Tu entendeu, Severo? Então, assim, amigo... Mas tu não respondeu a minha pergunta. Qual é o teu sentimento aqui? A eleição presidencial, ela não tem, assim, muita influência, é o histórico. Traga o Serafim aqui que ele vai lhe dizer. Ela não tem muita força para decidir o que o amazonense vai decidir para os destinos dele aqui. O que é que a gente ouve nessas andanças de interior? O Luz para Todos é muito forte no interior, isso lembra muito o Lula, aonde eu percebo as coisas, eu posso dizer que sinto que o segundo turno é entre os dois, e nessa hora, nesse agasalhamento todo, quem sou eu para encaminhar que vai ser A ou B? Eu não sei disso. O certo é que eu vou apoiar, eu vou trabalhar quem o Davi apoiar. E quem o Davi disser é esse o nosso candidato, eu vou para a rua para fazer o que eu tiver que fazer. Você também, aproveitando e bem rapidinho, que está acabando o nosso tempo. O senhor trabalhou, conheceu, esteve próximo das gestões de Amazonino Mendes e Eduardo Braga está próximo agora da gestão de Wilson. Esse jogo aí é entre os três? Quem vai estar no segundo turno? Percebo que não há muito tempo para surgir uma candidatura. Velho Magalhães Pinto dizia que política é como a nuvem, né? Você olha, ela está de um jeito, daqui a pouco ela já mudou. Política muda muito da noite para o dia. Eu imagino que essa disputa vai se dar entre os três. Quando alguém me diz assim, o amazonino, meu amigo, o amazonino é um animal político que se rejuvenesce com a política e no processo. E as pessoas não podem subestimar. Tem que respeitar o amazonino. Davi ganhou ali na foto. Tem que respeitar o amazonino. Na verdade, eu acho que nós todos, tirando a política, tirando o voto, tirando o partido, o amazonino merece a nossa consideração de todos nós, o nosso respeito. E acho que já está chegando a hora do amazonino desfrutar da vida. Ele já foi governador 4 vezes. Dificilmente um amazonense conseguirá ainda ser governador 4 vezes. E se você olhar para trás, esse homem já deu a contribuição dele e não foi pouca. Do mesmo jeito como a gente tem que respeitar o Eduardo. Eduardo é senador da República, já foi governador, mas quem entra na chuva é para se molhar. E eu acredito que o Wilson vai ser governador de novo.
E aí uma última pergunta mesmo, porque nós estamos na temporada de chuva, se avizinha, teremos uma cheia de novo forte na nossa cidade, e o senhor cuida de uma área estratégica que é a limpeza dos igarapés. E o impacto que os igarapés causam na vida das pessoas. O senhor falava aqui de um problema em Petrópolis, que lhe preocupou bastante. Como é que está esse trabalho da CEMUSP e o senhor, como tem visto aí o caso das áreas de risco na nossa cidade? Severo, eu prefiro falar do trabalho da prefeitura. A CEMUSP é só mais uma. Mas nessa ação que o Davi coordena, os órgãos da prefeitura que têm a ver com essas ações de ajuda, de antecipar para evitar um mal maior, nesse jogo está a Defesa Civil, está o Sérgio Fontes, está o Rota, está eu, está a área social. O Rota vai ser candidato? A gente tem conversado muito, o Rota, eu percebo ele assim, vendo como é que as coisas vão ficar. Estão olhando para a nuvem também. Você sabe que o Rota é um belo quadro, ele é nosso amigo. O Rota saiu do partido do Paulderney. Se ele se filiar até o final do mês, a gente vai ter uma sinalização, né? É porque ele está pretendendo estar no jogo. Mas voltando ao caso da enchente dos igarapés. Dos igarapés, nós trabalhamos incansavelmente para dar exemplo, para dar para as pessoas uma sinalização de que cidade limpa não é aquela que eu limpo, que a CEMUSP limpa, é aquela que as pessoas sujam menos. E a gente vive com esse trabalho de conscientização, batendo porta a porta, acabando com lixeira viciada. É muito doído para mim, Severo, eu ver mensalmente a gente tirar 700 toneladas de lixo do igarapé, porque esse desperdício desse dinheiro é causado por quem nos paga, por quem paga imposto. Caso Petrópolis. Caso Petrópolis, daquele desbarrancamento, caiu um monte de coisa, perto de uma escada que a prefeitura fez lá através da CEMUSP, tinha uma igrejinha que se comprometeu, a Defesa Civil foi lá, fez o diagnóstico, 10 casas precisaram ser removidas, já foram removidas e a prefeitura já está no local trabalhando para recompor toda essa área e voltar a dar àquelas pessoas a tranquilidade. Só uma última curiosidade, quanto custa uma obra de embelezamento numa praça como essa? É uma coisa cara? Como? É caro um embelezamento de uma praça como essa? Não, o detalhe é que aqui não tem roubo. Esse é o detalhe. Eu vou lhe dar um exemplo. A Bola das Letras, que é linda, a Bola das Letras é um símbolo da cidade. Ela não custou 100 mil reais e foi uma empresa que bancou. Nem teve e essa de advogados? Essa também foi bancada. E custa quanto? Só para a gente ter uma ideia. Mais ou menos isso. 100 mil reais? Por aí. Mas se quisesse fazer nos modelos anterior, isso vai para 700, 800 mil. É verdade. Agora, eu tenho muitos parceiros, Severo. Nós fizemos o mausoléu da Igreja Católica, que Dom Leonardo com o Davi vai inaugurar, dia 17 de março, sem um centavo público e sem um centavo da Igreja Católica. E é uma obra bonita, é uma obra de visitação. Onde é? No cemitério Tarumã. Ah, sim. Ficou bonito, perto da administração. Um dia eu vou lhe mostrar aqui. Secretário Saba Reis, muito obrigado mesmo. Sempre um bom papo, sempre transparente, direto e reto. Eu lhe agradeço muito de coração, porque eu estou aqui com uma pessoa inteligente, uma pessoa que não está aí só sentado, sabe o que é que as pessoas que estão ali esperam de todos nós. E deixa eu lhe falar uma coisa para encerrar. Poder não é tudo na vida, viu, Severo? Você perguntou, você quer ser vice? O fato de eu estar aqui é o que Deus me permitiu ter, e eu já sou muito feliz por isso. Qualquer coisa para frente que possa acontecer na minha vida, eu nenhum momento tenho dúvida de que isso é a vontade de Deus. Isso é a vontade de Deus, é a mão dele que usará o Davi para decidir o que é que eu vou ser nesse jogo. Muito obrigado. E se não decidir, Deus é Deus, do mesmo jeito. Exato. Muito obrigado mesmo.
E para você que nos acompanhou nessa entrevista, se gostou, curta. Se gostou mais ainda, curta, comente, compartilhe. Deixe aí o seu recadinho, deixe a sua mensagem, porque isto é muito importante mesmo para nós aqui no YouTube, aqui nas nossas redes sociais. Considere assinar o nosso canal no YouTube, Realtime 1, e siga-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter e também no TikTok. Nós estamos lá. E até uma próxima oportunidade.